santo do Senhor. E eu glorifico a Deus pela vida da minha irmã. Amém? Oremos em nome de Jesus, soberano Deus e eterno Pai. Eu te apresento o teu servo diante dos teus cuidados, meu Pai. Jesus, que o Senhor possa emprestar a tua palavra para ela, Jesus. Meu Deus amado e Deus santo, abençoa teu servo, meu Pai. Ah, Senhor, que ela não venha falar aquilo que nós queremos ouvir, mas o que nós necessitamos, Senhor. Prepara aí, Senhor, a mente do teu povo, o coração, Pai, para receber a tua palavra, Jesus. Abençoa a tua igreja, Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quando o Espírito Santo de Deus está na casa, né, a gente nem sente a hora passar. Salve os irmãos para a paz do Senhor, amém? O Senhor me deu essa palavra ontem. Era mais ou menos 1h30 da manhã. Sabe? E eu falando ali com o rapaz, eu falei assim, o Senhor acabou de me dar a palavra, eu falando com você. Porque às vezes eu falo para a missionária Priscila, né? Às vezes eu ponho algo no meu status, mas não é para mim, de mim. É sempre alguém passando por algo, e aí a gente se sente no lugar do irmão, né? Porque isso é sentir amor pelo irmão. E eu pude ver aquele rapaz, ele precisando. E eu via como se o inimigo quisesse novamente lançar aquele rapaz de onde ele saiu. Sabe? E ele, o Senhor falava comigo, no momento que eu estava falando com ele, eu não passei isso para ele, quando chegar em casa eu vou passar, que ele mesmo já percebeu. E ele está com medo de não ter forças para lutar, né? Eu peço às irmãs e os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Mateus 25. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que tem como tema o sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saia ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não, seja acaso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. A igreja pode sentar, amém? Aleluia. Nós sabemos que essa parábola com o Senhor Jesus ele colocou, porque o Senhor Jesus ele falava muito por parábola enquanto terra ele estava, enquanto Deus que se fez carne, e nós sabemos ali que tinha 10 mulheres ali separadas. E aí eu fiquei pensando e palestrando com o Senhor quando o Senhor me deu essa palavra. Filha, o Senhor falava comigo 2 horas da manhã, falando desse jeito: olha como eu quero salvar a todos, mas olha como
falou. São mulheres loucas, assim são pessoas que estão em nosso meio. E eu falando com aquele rapaz ontem, ele falou que me dói é saber que as pessoas me pedem oração e que as pessoas dizem que querem se livrar daquele problema, mas elas não fazem nada. E eu disse para aquele rapaz, a Bíblia me ensina e te ensina que a palavra de Deus diz que eis que estou à porta e bato. Se você abrir, o Senhor será contigo e tu com ele, né? Porque nós servimos a um Deus de amor, sabe? Um Deus de compaixão, um Deus de carinho, um Deus de zelo. Porque se Deus ele fosse, Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Mas se Deus ele fosse um Deus tão perverso, tão ruim, imagina quantas pessoas que estão dentro da casa de Deus, em adultério, sabe? Em fofoca, em contenda, porque a palavra de Deus diz que ai daquele onde vem a confusão, a contenda, né? E muitas das vezes nós estendemos a nossa mão para ajudar ao nosso próximo e a gente vê que a pessoa que nós mais ajudamos são as pessoas que vão falar de ti. E esse rapaz estava ontem falando sobre isso, né? E eu falei assim, eu sei que é duro, eu vivenciei isso, né? De você amar, de você ajudar, de você interceder, de você caminhar mais uma légua e a pessoa abrir a boca sobre você, contra você. E aí eu falei para Deus, Senhor, eu não quero nem saber. Meu Deus. Eu não quero nem saber, eu quero fazer a tua obra. Porque se nós formos olhar para as bocas que se batem, nós não fazemos a obra do Senhor. Aleluia. Sabe? E aí eu fico olhando aqueles que abrem a boca para falar de nós. É porque exatamente queria ser a mulher de Deus que nós somos. Exatamente queria ser o homem de Deus que aqueles varões valorosos que estão empenhados na obra de Deus fazem. Verdade, Jesus. Aleluia. Aleluia, Pai. Porque a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus disse, que aquele que reconheceu o Senhor mediante o homem, o Senhor vai reconhecer ele mediante o Pai. E aqueles que negarem vão ser negados diante do Pai. E aí eu fico observando, né? Muitas pessoas falando assim, não, eu fiz, eu aconteci, mas o Senhor te colocou de frente à obra para dizer o que você fez ou para você esconder da sua mão direita o que a esquerda está fazendo. Aleluia, Deus. Glória. E aí quando eu vejo a parábola das 10 virgens, eu paro e penso, como muito dentro do evangelho estão desapercebidos. Como muitos têm questionado sobre essa guerra. Muitos têm questionado o que houve lá em Petrópolis. Mas muitos não estão atentando ao que o livro do profeta João diz, ao que o livro de Jeremias diz, ao que o Apocalipse diz. Porque, como a nossa diaconisa falou, né? Nos fins dos tempos haveriam sim rumores de guerra. É filho matando pai e mãe, é mãe matando pai, matando filho, matando marido. Hoje em dia você não conhece a pessoa. Verdade. E aí, como a missionária Priscila estava pregando na sua oportunidade, ela leu e falou sobre Jó, né? E às vezes a gente questiona a Deus tantas coisas. A gente reclama com Deus tantas coisas. Às vezes é coisa tão banal. E eu costumo dizer e não cesso de dizer. E onde eu passo e o Senhor me incomoda para falar, eu digo que eu, quando alguém se levanta contra a minha vida, não incomodo meu Deus, nem perco meu tempo para pedir a Deus justiça. Porque nós servimos a um Deus onisciente e onipresente. Nós servimos a um Deus que sabe aquilo que nós precisamos e sabe aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Porque a palavra de Deus diz que Jó ali, ele conhecia Deus de ouvir falar. Ele não conhecia Deus como Abraão conheceu. Ele não conhecia Deus como Isaac, como Jacó, como Moisés. Ele ouvia falar de Deus. E Jó ali, ele dava o seu melhor para Deus. Sabe, os filhos eles pecavam, Jó ia lá, pegava o seu melhor e oferecia em sacrifício. Ele dava o
Qual foi o deserto de Jó? Certa feita eu escutei um preletor falar, e a missionária estava comigo, e ele disse que Jó, ele passou por tudo isso, porque ele não orou pelos seus amigos. E eu falei assim, não é possível que eu li errado. Não é possível que eu estudei errado. E aí eu comecei a orar ao Senhor e reli o livro de Jó. E eu vejo que Satanás, ele chega junto com os filhos de Deus. E o interessante é que a Bíblia vai me dizer que ele chega 2 vezes junto com os filhos de Deus. E aí o Senhor começa a elogiar Jó. Sabe, tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus. E aí Satanás fala assim, ele tem tudo. Às vezes, aos olhos humanos, nós não temos nada. Aos olhos humanos, nós não temos uma boa casa, nós não temos um bom carro, o nosso marido não é assim bom como o marido da irmã fulana, sabe? A esposa não é boa como a esposa do irmão fulano. A gente reclama, sabe? E a gente não percebe que Satanás, ele está ao nosso derredor, sempre procurando aonde ele pode dar uma rasteira na gente. Porque eu costumo dizer, e tenho certeza e convicção do que eu vou falar para os irmãos essa manhã, que ele é o único que tem certeza que ele não terá salvação. Ele é o único, junto com os seus demônios, que tem a convicção que para ele já era. Aleluia, meu Deus. É por isso que ele está furioso. É por isso que ele não vai pegar um jovem que está lá no mundo, né? Que às vezes tem mães que olham para os jovens que estão no mundo e falam assim, poxa, meu filho está na igreja, poxa, eu sou serva do Senhor, meu filho não poderia ser como fulano, mas fulano já está no mundo. Você está aqui buscando, você está aqui clamando. Satanás não vai mexer em quem está no mundo que não quer compromisso, não. Ele vai mexer em quem está dentro da casa de Deus, na parentela, no filho, no marido. Ele não vai mexer em quem está no mundo, porque quem está no mundo está fazendo o que ele quer. Então, às vezes, nós começamos a questionar, sabe? Eu vejo a Bíblia dizendo que o próprio Satanás se apresentou junto com os filhos de Deus. E aí o Senhor pergunta a ele, de onde vem, Satanás? De rodear a terra. Por que o Senhor Deus perguntou? Ele não sabia a casa onde Satanás viria? Ele sabe. Mas eu vejo um Deus que quer ouvir nós abrirmos a nossa boca para profetizarmos, para pedirmos, para dizer onde estamos sendo incomodados. Eu vejo um Deus que quer que nós exercitemos a nossa fé. E aí eu fico observando, segunda-feira a missionária Priscila, ela trouxe uma palavra que falava sobre o grão de mostarda. E a Bíblia diz que é a menor semente que existe. E Deus é tão maravilhoso que ele diz assim, olha só, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Que Deus é esse, irmãos? Que Deus é esse que se compadece de mim e de você? Que Deus é esse que sara as nossas feridas? Que Deus é esse que olha uma pessoa em depressão, com uma doença da alma e diz, bem, eu estou contigo, filha. Meu Deus, glória a Deus. Porque eu tenho visto pessoas em meio a essa pandemia, e já dura mais de 2 anos, prostrada dentro de casa, com medo de morrer. Pessoas que outrora saía, evangelizava, abraçava o irmão. Hoje em dia tem pessoas que não querem nem mais abraço, porque tem medo de morrer. Qual o Deus que nós estamos servindo? Porque Jó, ele ouvia falar de Deus, mas ali ele sabia que havia um Deus no céu que tudo podia dar se cresce. E aí eu vejo que a notícia na vida de Jó chegou uma atrás da outra, sabe? Olha, fomos saqueados. Olha, aconteceu isso. Olha, aconteceu aquilo. E a Bíblia diz que foi uma notícia atrás da outra. E no momento que o servo chegou até Jó e disse que os filhos de Jó tinham morrido,
É o único momento que a Bíblia relata que Jó rasgou as suas vestes, dobrou o seu joelho, colocou o rosto em pó e começou a adorar o Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E eu, como mãe, digo: será que nós adoraríamos se os nossos filhos acaso morressem? Não. É por isso que quando a missionária falou que nós não aguentaríamos nem 10%, e aí eu vejo os amigos de Jó chegar até Jó, sabe, ficar ali chorando com ele por dias, e daqui a pouco eles param e começam a exaltar Jó, né? Jó, tu tens um Deus, nós temos um Deus que tudo pode. Jó, ergue a tua cabeça, clama a Deus. Mas a Bíblia diz também que Jó foi acometido de uma doença, de uma lepra. E a Bíblia diz também que haviam bichos na pele de Jó. E ao mesmo tempo que esses amigos se levantam para exaltar, eles começam a chamar a atenção de Jó. E aí eu pude entender nesse momento que eles não estavam condenando Jó. Eles estavam dizendo assim: toma vergonha na cara, toma uma atitude, tu não tinha fé antes, ou por que agora tu murmura? Porque perdeu tudo, porque está nessa condição. Aleluia. Não é assim? Quando estamos na tribulação, nós lembramos que tem Deus. E aí, quando Deus nos abençoa, a gente esquece de ser grato a todo momento. A gente esquece a todo momento de dizer assim: Senhor, muito obrigado. O Senhor operou milagre na minha vida. Senhor, muito obrigado. O Senhor operou milagre na vida de fulana. Agora eu entrei numa campanha com ela e eu vi o teu agir na vida dela. Quantas pessoas se acomodam? Às vezes eu vejo pessoas perguntando o porquê que Deus usou profetas para dizer, né, que algo aconteceria e ainda não se cumpriu. E eu vejo uma Bíblia me dizendo que Elias, ele foi perseguido durante 40 anos por Jezabel. Eu vejo Davi sendo consagrado pelo próprio Deus e eu vejo Davi esperando 18 anos. Eu vejo que Jó, ele teve o seu momento, mas ele passou por um processo. Porque Deus, ele conhece o nosso limite. Ele sabe até onde você pode carregar a tua cruz. Ele sabe até onde você vai. E quando ele entende ali que é o teu limite, como o Senhor entendeu ali que era o limite de Jó, quando Jó começou a espraguejar o dia que ele nasceu. Maldito é o ventre da minha mãe, maldito é o dia do meu nascimento, maldito, maldito, maldito. E aí o Senhor chega até Jó. Antes, Jó conhecia Deus de ouvir falar. E aí eu vejo um Deus que se coloca a falar com o teu servo no momento de tribulação. Eu vejo um Deus que chega até Jó e fala assim: onde estava tu na fundação da terra? Onde estava quando formei as estrelas? Onde estava? E aí eu fico perguntando a Deus, como muitas das vezes a gente pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ao invés de perguntarmos: Senhor, para quê? Para que eu estou passando por isso? Eu creio que há algum propósito. Eu creio que amanhã será um testemunho. Aleluia. Porque se o Senhor te incomodar para falar de um testemunho, abre a tua boca, fale, não hesite. Porque certa feita o Senhor me usou para falar com uma mulher numa igrejinha bem pequenininha, sabe, lá na rua onde eu moro, que tem um dado momento que é estrada de chão. E essa minha amiga, ela sempre caminhava comigo nas consagrações. E ela me ligou um dia antes da consagração lá e falou comigo: eu posso levar minha nora? Eu falei: pode. E a nora dela já era casada há muitos anos e não podia engravidar. O médico disse que ela não podia. Mas nós temos o médico dos médicos. É Deus, aleluia, Jesus. E o Senhor, quando nós chegamos naquela igreja, que eu dobrei meu joelho, orei, e começamos a louvar, a orar, tal, teve a devocional, e após a devocional o Senhor mandou que eu fosse até aquela moça
e chamasse ela de Ana. E achei engraçado que a sogra dela estava tão desligada, ela falou, não, o nome dela não é Ana. E eu falei, fica quietinha, que é o Senhor que está falando. Glória a Deus. E aí ela me pediu desculpa, eu falei, tudo bem. E o Senhor falava com aquela moça assim, em 2 semanas, faz o teste de gravidez. Porque daqui a 2 semanas o teu ventre está contemplado. Porque o Senhor fará contigo como Ele fez com Ana. Aleluia. Só que Ana, ela foi abençoada no mesmo dia. Né? E aquela moça, após 2 semanas, foi fazer o teste de gravidez e pôde constatar ali que estava grávida. Ligou para sua sogra, para que a sua sogra me ligasse e falasse comigo. E assim aconteceu. Aleluia, Jesus. E aí eu coloquei um propósito no meu coração, juntamente com a missionária Priscila. E nós, para nós fazermos, né, uma live de testemunho, ao menos uma vez na quinzena. E eu chamei uma amiga e ela não se sentiu preparada. Pedi também para o meu marido para contar o testemunho dele e ele não quis. E ali eu falei assim, meu Deus. E um culto de segunda-feira, oração da tarde, quando acabou, e eu estava ali sentada arrumando a minha bolsa para ir para minha casa, e o Senhor falava comigo assim, filha, entra em contato com a minha serva, fala com ela, para ela falar com a nora dela, para a nora dela dar testemunho. Eu falei, amém, Jesus. E essa amiga, ela tinha se afastado de mim, porque as pessoas, elas querem ouvir o que elas querem. Verdade, Deus. Quando Deus manda falar, as pessoas querem escutar meu, sabe? E eu louvo a Deus quando o Senhor usa um profeta para trazer fé para mim. Jesus, meu Deus. Porque eu entendo que eu preciso me consertar. Porque quando tem muito melzinho, sabe, irmãos? A gente sente muita coisa. A gente fala assim, eu estou muito boa na presença de Deus. Eu estou agradando. É onde você tropeça. É o perigo de você poder ali pecar. Verdade, Deus. E até se afastar da presença de Deus. Porque eu havia dito para ela vigiar. Que Deus, ele tinha providenciado tudo através das orações dos justos, tomando com ela, para o filho dela voltar para a casa do pai. E ali o filho dela voltou, e eu conversando com ela, eu falei, olha, o Senhor manda que tu vigie. O Senhor manda que tu vigie. Porque Satanás, ele quer colocar teu filho de novo no mundo. E ele voltando, ele vai ser pior do que ele era e do que ele estava. E ela falou assim para mim, está repreendido em nome de Jesus. Meu filho vai ficar firme até a hora da morte dele, ou o Senhor vir buscar a igreja. Eu falei, amém. Amém. Que o Senhor faça benditas as tuas palavras. Mas eu não estou falando da carne, eu estou falando para você algo que o Senhor mandou te falar. E aí essa amiga me bloqueou nas redes sociais, me bloqueou do celular. Eu louvo a Deus, né? Porque o Senhor não nos deixa nunca envergonhar. Verdade, Deus. Aleluia. Aquilo que Ele manda nós falarmos é porque Ele tem um propósito. E às vezes a gente se acomoda com determinadas. Porque a Bíblia diz que Ele está ao nosso derredor. Então Ele procura sempre uma brecha, como Ele tentou procurar em Jó e não viu. Sabe? E o rapaz voltou para o mundo. E eu já sabia. E aí ela falou para mim, quando eu entrei em contato com ela, ficamos 1h30 conversando. E eu já estava com meu ouvido queimando, o telefone pegando fogo. E eu falei assim, aí ela falou assim, minha amiga, meu filho voltou de novo para o mundo. Eu falei, minha amiga,
né? Foi a causa do meu bloqueio em rede social, foi a causa do meu bloqueio no telefone, mas amém. Eu vou estar te ajudando novamente na oração. Viu? Porque há uma promessa na vida dele. Mas você relaxou. Não foi por isso não. Eu falei amém. Amém. O meu propósito de ligar não foi para falar do seu filho. Foi para que você falasse com a tua nora. E eu estou aguardando o retorno dela tem um mês. E quando foi com 2 semanas depois, eu lavando a louça na minha casa, eu comecei a perguntar ao Senhor: Senhor, eu estou ficando maluca? Foi coisa da minha cabeça? Ou foi o Senhor que falou comigo? Para mim entrar em contato com ela e falar com ela aquilo que o Senhor tinha mandado falar, eu estou ficando louca. E o Senhor falava comigo assim, desse jeito: filha, foi eu que falei contigo. Queria eu que ela desse o testemunho. O filho dela, o Samuel dela, e é Samuel mesmo o nome do menino, está com 9 anos. Essa mulher ela não usa nenhum contraceptivo. Essa mulher não previne para não engravidar. Ela simplesmente só teve aquele filho. E o Senhor falava comigo assim: foi eu quem falei contigo. Foi eu que mandei você procurar a sogra dela. Foi eu quem mandei você falar, porque ia eu honrar o ventre dela de novo, através da tua boca. Quando ela viesse dar o testemunho, ia eu mandar você falar que estava eu agraciando o ventre dela com uma menina. Mas ela se calou, ela não quis falar, e ela vai ficar só com Samuel, para ela entender que eu sou Deus, e quando eu dou a bênção e manda dar o testemunho, vai ter que dar. Porque tem testemunho, irmãos, que é para glorificar o nome de Deus. Eu vi aqui a parábola dessas 10 virgens, e eu vi 5 mulheres que não vigiaram, 5 mulheres que precisavam estar preparadas, porque a Bíblia diz que o Senhor ele virá como ladrão. Se a gente sabe que o ladrão vai vir nos assaltar, a gente anda preparada ou despreparada? Como vocês irão andar se souberem que vão ser assaltadas? Talvez não sairão nem de casa, né? Pois é. Eu fui no culto de domingo, ano passado, em julho, mais ou menos. E eu saí do culto. Ali estava comigo a oferta da igreja, o dízimo de uma irmã, a minha Bíblia, os meus documentos. Eu fui levar essa irmã em casa e levei a outra em casa. E eu fui assaltada ali no portão de uma delas. E de manhã, né, de sábado para domingo, o Senhor tinha dado um sonho para essa moça que eu fui assaltada na porta dela. E que a minha filha caçula estava morta e que as pessoas mandavam ela vir falar comigo, porque ela tinha amizade comigo. E ela falava: não vou dar essa notícia para Sheila. E aí quando ela ligou para minha filha para falar isso, a minha filha falou assim: amém. Se Deus revelou em sonho é porque ele já cortou o laço. Ele só mostrou o que o inimigo quer fazer. É, Senhor, meu Deus. Senhor, Pai. E aí eu fiquei ligada com o Senhor ali. E falei: Senhor, eu sei que a fúria é grande, mas que o Senhor tem guardado os meus. E de noite eu fui pro culto. E eram 3 rapazes. Desceram do Uber. O que me rendeu levantou a blusa e mostrou a pistola. Falei: tranquilo, pode levar. Os outros 2 passaram em frente ao carro. Um deles queria agredir minha filha. E Deus me deu uma coragem ali que eu tive medo. Eu só pensava na minha filha e me passou na hora o sonho. Eu virei pro moço e falei assim: olha só, você tem um carro aqui, tá ligado? O documento do carro tá aqui. Se tu até quiser vender, tu pode. Mas na minha filha não toca não. Não toca não.
E ele chamou a atenção do rapaz que queria agredir a minha filha. Minha filha estava com a Bíblia no colo e ele pensou que era bolsa. Deixa tua bolsa aí. E eu tirei a minha filha e entramos para casa dessa moça. E a minha filha muito nervosa, porque ela lembrou também do sonho. E eu só fiz assim, enquanto elas estavam na cozinha. Eu na varanda e falei assim: Senhor, eu não aceito ser humilhada. Eu não aceito esse assalto. Porque o meu carro é para a tua obra. Porque quando eu fui tirar a carteira, eu falei com o Senhor: se o Senhor abençoasse o meu marido para me dar um carrinho, era para fazer a tua obra. Aonde eu fosse chamada para ministrar, eu iria. É para ajudar aquele que precisa. Então eu não aceito ser humilhada. Eu não aceito Satanás me fazendo de tapete. Eu não aceito. Hoje é domingo, Jesus. Eu acabei de sair do culto. Eu quero meu carro quarta-feira. Outra coisa, Senhor, eu quero de manhã. Antes do meio-dia. Aleluia, Deus. Porque o Senhor manda que eu exercite a minha fé. E eu não aceito ser humilhada por Satanás. Não aceito, Senhor. Olhei para aquela moça, olhei para minha filha e falei: se vocês quiserem ficar aí, pode ficar. Eu estou indo para a delegacia. E fui, né, relatar o roubo do carro. E ali o policial perguntou assim para mim: qual a placa do carro? Eu falei: sei não. Sabe não? Eu falei: não sei não. Falei: vou aqui ligar pro meu marido, peraí. Meu marido não estava atendendo, porque o DDD da menina era 24. E aí o policial falou assim: não, pode ligar pro seu marido no telefone ali. Eu fui, liguei. Falei: olha, eu fui assaltada. E o Uber veio preocupado: tá tudo bem com a senhora? Eu pensei que eles tinham feito sequestrar ela. Eu falei: não, tá tudo bem. Vão-se os anéis, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Né? Eu falei: tá tudo bem, graças a Deus. Pedi que ele levasse a moça junto com a minha filha na minha casa, para buscar o documento que tinha em casa, para ver a placa, enfim. Quando foi na terça-feira, o sobrinho dessa moça que eu fui assaltada em frente à casa dela me ligou: missionária, porque eles fizeram ainda um assalto com o meu carro, né? Roubaram uma moto em Alves, e o rapaz rastreou e estava num local em Queimados, não vou falar o nome. E aí, esse rapaz falou assim: a moto está num local X, missionária. Falei: eu acredito que o meu carro também esteja. Ele falou: estou em Minas. Minto, ele me ligou na segunda-feira de noite, era 8h pouca da noite. E ele falou assim: a senhora acredita que o carro está lá? Eu falei: acredito. Ele falou: a senhora quer ir lá? Eu falei: quero sim. Quero, vou, não sei como, mas eu vou. Ele falou: eu tenho os conhecimentos lá, da minha época do mundo. Eu falei: amém, meu filho. O que você fez, o Senhor lançou no mar do esquecimento. Mas se você permanece com amizade para abençoar aqueles que precisam, glória a Deus por isso. Ele falou: vou chegar amanhã por volta de umas 5, 6 horas da tarde. Quarta-feira de manhã a gente vai lá. Eu falei: amém. Amém? Eu te aguardo. Aleluia, Deus. E a minha filha mandou para um vizinho nosso. Deus santo, aleluia. Aleluia. Esse vizinho nosso, ele colocou num grupo, porque esses meninos que tem cavalo, né, conhecem gente de todo canto. E quando foi 6 horas da manhã, ele ligou de quarta-feira para minha filha: acorda tua mãe aí. Ela: não, eu vou. Ele: você não vai nada, quem vai é sua mãe. Eu entrei no carro, comecei a conversar com ele, não escovei os dentes, nada. Falei: eu quero o meu carrinho para mim fazer a obrinha do Senhor, porque às vezes não é vergonha andar de ônibus, jamais. Se eu tiver de andar, eu vou andar, mas tem lugares que a gente chega bem mais rápido de carro, né? E eu entrei naquele carro e comecei a conversar. Daqui a pouco eu falei com ele assim: eu preciso orar. Aí eu orei, nós seguimos, sentido Queimados. E ali ele encontrou um amigo e falou com o amigo. E só que de segunda para terça, minha irmã teve um sonho que nós subíamos o morro. E a subida do morro era uma subida de barro.
E o meu marido encostava o carro bem no canto, porque só dava passagem para um carro e no máximo 3 pessoas passando a pé. E eu subia mais um pedaço com meu marido e minha irmã, e o meu carro estava nos fundos de uma casa. E foi mesmo assim. O caminho era bem esse, do jeito do sonho da minha irmã. Só que não foi meu marido nem minha irmã. Deixei meu marido dormindo quietinho, fui. E todos falavam assim, você vai subir no local de comunidade? Eu falei, eu tô lá. Porque o meu Deus me garante. Se eu tiver medo, para que eu estou servindo ao Senhor? Para que eu estou servindo? Porque se o Senhor mandar falar para um valentão que está com uma pistola, com fuzil na mão, vou falar. Porque se o Senhor manda, Ele tem um propósito. Ele garante. E o meu carro estava justamente como a minha irmã sonhou. E assim a gente profetiza e a gente movimenta a fé. E quando eu vi meu carro intacto, serve tudo. E quando eu vi meu carro e tal, os meninos vendo se a porta estava aberta, eu falei, ah não, Jesus, eu quebro o vidro, mas se eu levo meu carro, eu levo. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. E tem um botãozinho no meio assim, sensível. Se você tocar a mala, abre. Já cansei de esbarrar e quando vou no quebra-mola, a mala fecha. E a mala estava aberta. E o rapazinho, meu vizinho, entrou. Abriu a porta, né, desceu o freio de mão. Tinha só quebrado uma peça da marcha. E ele foi descendo com o carro, foi até o asfalto. Aí tinha um rapaz de reboque, ele cobra o X. Ele, Sheila, vamos rebocar na corda. Eu falei, vamos na corda mesmo. E levamos aquele carro de lá, de uma comunidade de Queimados, até em casa. Porque o Senhor é assim. Ele é fiel. Ele honra a tua palavra. Mas Ele quer também que você honre Ele. Assim como essas 5 virgens prudentes, elas ali foram com o seu azeite preparadas. Estamos nos preparando para a volta de Cristo. Estamos nos preparando se o Senhor vier daqui a meia hora. O que temos feito? Será que as nossas mãos estão com calos de almas ou as nossas mãos estão macias? Porque fazer a obra de Deus é pesada. Não é fácil não. É você ver pessoas que não entendem te chamando de à toa. Como eu tenho visto às vezes nos prints que a missionária coloca. Eu estou numa campanha de 7 dias no monte. E ali o Senhor abençoa vidas sobremaneira. Como existem pessoas carentes de oração. Como existem pessoas que se aprisionaram por conta dessa pandemia. Como existem pessoas que saíram da presença de Deus por uma palavra que ouviram no altar da casa de Deus. Tem pessoas que são como cristal, sabe? Não estamos vivendo mais na era de pessoas que são firmes, sabe? São fortes. Pessoas que suportam escutar uma repreensão. Então que nós sejamos, não como as virgens loucas, mas como as prudentes. Que nós sejamos ao menos 1% de tudo que já foi, para que nós possamos conquistar o céu. E que nós abramos a nossa boca para falar que o Senhor cura, salva e liberta. E que nós não venhamos deixar nossa fé morrer. Embora que do tamanho de um grão de mostarda, o menor grão que existe. Porque é nesse menor grão que o Senhor ele vai operar, Ele vai conceder a bênção, Ele vai abrir porta de emprego, Ele vai curar a depressão, que é a doença da alma. Ele vai fazer, ainda que não mereçamos, Ele vai fazer. Ele vai visitar aquele que tu tem orado, aquela que tu tem orado, porque Ele é fiel para cumprir. Mas nunca se esqueça, o tempo, a hora e o momento será sempre de Deus. E assim eu agradeço, meu Pai. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Que palavra.